Bom dia. A paz do Senhor para vocês. Nesta manhã eu acordei com uma palavra de Deus no meu coração. E eu quero dividir e compartilhar com vocês. Peço que cada pessoa que vê esse vídeo compartilhe e faça que chega em pessoas que necessitam de ouvir esta palavra. No livro de Lucas, capítulo 15, verso 20. Vamos ler alguns versículos embaixo para melhor compreensão da palavra. Lucas 15, verso 20, que diz assim: E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa, aleluia, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, põe-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés. E trazei um bezerro cevado e matei-o, e comamos e alegramos, alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Até aí. Talvez você que está escutando, assistindo esse vídeo, já conhece em meio e partes essa palavra. Quem nunca ouviu falar do filho pródigo? Só que o texto ele começa dizendo que o pai, ele tem 2 filhos. E este pai não era um pai qualquer. Ele era um homem íntegro na sua época. Ele era um patriarca. Ele era um homem muito importante. Ele era rico, poderoso, tinha servos e servas ao seu favor. E naquela época existia uma cultura muito grande que o patriarca era um homem mais respeitado, como se fosse um político, um homem da lei. Então o patriarca ele tinha um respeito tão grande que se alguém desrespeitasse, poderia ser apedrejado. E é interessante que o texto diz que o menino mais moço dele, o filho mais novo, ele chega um dia para o pai e fala: Pai, dai-me a parte que me cabe da herança. Só que naquela época e até hoje, a herança é só repartida quando o pai morre, quando o titular morre. E aí a herança vai ser repartida entre os filhos. Só que o interessante é que o pai estava vivo. E eu acredito que o filho estava dizendo: Pai, você não é o bastante para mim. Eu quero ir mais além que o Senhor. Para mim o Senhor já morreu. E muitas das vezes fazemos isso nos dias de hoje com Deus. Quando pecamos, quando deixamos de ouvir a voz de Deus, quando viramos as costas para Deus, estamos dizendo: você não é o bastante para mim. Eu quero mais. Quando Eva ela come aquele fruto que o Senhor tinha proibido lá no jardim, ela estava falando: você não é o bastante para mim. Eu quero mais. Quando Adão come a mesma coisa, eu quero mais. Quando nós peca, a gente vira as costas para Deus e fala: eu quero mais além do que o Senhor. Você não é o bastante para mim. Só que o Senhor, com a sua bendita e misericórdia, Ele sempre nos perdoa. E aquele filho, a Bíblia diz que ele pega aquilo que o pai lhe dá. A Bíblia diz que ele, poucos dias depois, ele parte para uma terra longínqua, longe da voz do pai. E agora ele vai viver uma vida dissoluta, uma vida de perdição, uma vida de avareza, uma vida de pecado. E o pai está lá de braços abertos esperando. A Bíblia diz que de tanto ele gastar com aquele dinheiro e, acredito, com meretrizes, amigos, bebida, festa, o dinheiro acaba. Aquilo que ele possuía, aquilo que o pai dele tinha dado, acaba.
E aí, para piorar o estado daquele jovem, ataca naquela cidade, naquela terra, uma fome tão grande, tão forte, que ele começa a padecer necessidade. E aí eu começo a trazer para o nosso lado que muitas das vezes quando deixamos de seguir, ou muitas das vezes quando nós nos decidimos a tomar as nossas próprias atitudes em meio à nossa caminhada com Deus, aí vem as lutas, vem as provas, vem a dificuldade, queremos culpar a Deus e esquecendo que são consequências das nossas atitudes. E na vida daquele jovem não era diferente, porque na casa do pai ele tinha tudo. Na casa do pai ele tinha comida, tinha pão, tinha água, tinha roupa, tinha amor, tinha felicidade. Só que agora longe da casa do pai, acometido com suas atitudes, vindo a sua consequência, ele começa a padecer necessidade naquela terra sem precisão. E a Bíblia diz que ele vai procurar se levantar sem a ajuda do pai, ele vai procurar um emprego. E aí ele até acha um emprego. Só que o difícil do ser humano é pensar que ele consegue as suas coisas com a força do seu próprio braço. Mas não é verdade. Porque se o Senhor não está conosco, porque se o Senhor não nos acompanhar, e se nós não andar conforme a vontade de Deus, não vamos conseguir nada. Ele consegue um serviço numa fazenda de sustentar porcos. E a Bíblia diz que ele está num estado de calamidade, num estado tão difícil da vida dele, que ele tem um desejo de se alimentar com a comida que era dada para os porcos. Alfarroba. E a alfarroba, ela serve somente para encher o estômago e não para saciar a fome. O que sacia a fome era pão. Parece até uma ironia do destino, né? Porque a única coisa que sacia a fome era pão. A alfarroba enchia o estômago, mas o pão saciava a fome. Talvez você aí que está vendo esse vídeo está tentando se alimentar com alfarrobas e não está sendo saciado a sua fome espiritual. E o Senhor vem te dizer nesta manhã que o único lugar que você vai encontrar pão para alimentar, para saciar a tua fome, é na presença dEle, é na casa do Pai. Então volta. E eu vejo aquele jovem começar a perguntar por quê. Por que eu estou passando essa necessidade? Por que está tão difícil para mim? Porque eu não consigo mais ouvir a voz do meu Pai. E eu acredito que o Espírito Santo toma o coração dele e começa a falar. Tá com fome. Tá triste. Tá com depressão. Tá chateado. Tá fraco. É porque acabou aquilo que você tinha na casa do Pai. Volta para casa. Talvez você está nesse estado. Talvez você está num caminho que você não vê mais direção. Talvez a sua vida está completamente uma bagunça e você não consegue encontrar uma saída certa. Só que o Espírito Santo hoje está te dizendo: ei, para, medita, volta para casa, o lugar onde você não devia sair. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele se levanta. E ele diz: eu vou levantar novamente, eu vou voltar para a casa do Pai. Aleluia. Eu vou pedir perdão. Oh, glória. Eu vou pedir para ele me fazer como o seu servo. E ele se levanta. Ele começa a caminhar. E a Bíblia diz que quando bem longe mesmo,
Aquele menino tá vindo caminhando, meio maltrapilho, todo bagunçado do mundo. O seu pai, do mesmo modo, ele o avista. O seu pai, no mesmo lugar que estava, ele o avista. E quando ele avista, ele começa a correr em direção. Parece até loucura um velho correndo no meio da sociedade. Só que tinha um propósito. Porque, como eu disse, aquele homem era um patriarca. Era um homem muito importante, ele tinha funcionários. Então subentende que se alguém, porque a cidade, porque ele vivia uma comunidade, vamos dizer uma cidade pequena. Então todo mundo ali sabia o que o filho tinha feito com ele. Então se algum dos homens visse o filho dele, poderia pegá-lo, levá-lo à praça pública, julgá-lo e ser apedrejado. Só que o pai ele começa a correr em direção àquele jovem. Para que as pessoas, e pior, porque naquela época as pessoas usavam vestidos até o pé. E era costume naquela época e tradição. E naquela época um patriarca ele não poderia mostrar os joelhos, mostrar as pernas. Porque era vergonhoso para ele. E para correr, para aquele homem correr, ele teria sim que levantar a barra da sua saia. Ele teria que mostrar suas pernas. Ele teria que chamar a atenção para ele. Ele teria que quebrar protocolos. Ele teria que se envergonhar para que o filho conseguisse chegar na casa do pai. Talvez você não entendeu o que eu quero dizer, mas eu vou direto ao ponto. Simplesmente eu começo a ver a Jesus se envergonhando. Porque naquela época, morte de cruz era a pior vergonha que existia. Só que ele, para você voltar para a presença, porque estava todo mundo perdido. Mas para nós voltar para a casa do Pai, para nós voltar ao relacionamento com Deus, ele decide se envergonhar. Ele decide morrer por nós. Aquele pai, quando ele faz aquele ato, todos ali começam a olhar para ele. E o foco ali começa a ser ele. E eu acredito que ninguém olha para o filho até o pai chegar na presença do filho. E a Bíblia diz que ele beija, ele o abraçou, ele beijou. E o filho começa a falar: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Faz de mim um dos seus trabalhadores, um dos seus jornaleiros. Só que o pai ele interrompe o filho em meio à conversa e já grita: olha, traz para o meu filho uma roupa nova. Traz para o meu filho uma aliança. Oh, glória. Traz para o meu filho uma alparca nova, um chinelo novo. A roupa ela simboliza a salvação. E a salvação, querido, ela não é o fim das coisas, mas sim o começo. Oh, glória. Aleluia. Eu não vou me aprofundar sobre isso porque o horário não permite. Eu quero não prolongar o vídeo, mas para que você possa entender que quando você chega até a presença do Pai, Ele te dá uma veste nova. Ele te dá a salvação. E ela é o começo da sua história. O Pai também manda trazer uma aliança. E a aliança é uma coisa que é eterna, não se quebra. Quando você chega na presença do Pai, a sua aliança com Deus é renovada. Aleluia. O Pai também manda trazer chinelo, porque naquela época, quem andava descalço era escravo. Talvez você está sendo escravizado pelo mundo, pelo pecado. Só que o Senhor Ele quer te dar sandálias novas nesta tarde, nesta manhã. E também chão difícil para andar descalço.
O Senhor está falando, vou renovar sua caminhada. E muito chão ainda tem para andar na minha presença. O pai manda trazer um bezerro cevado. Ou seja, já estava tudo preparado. Só a chegada do filho estava à espera para uma grande festa. Tem uma festa te esperando no céu. Tem uma festa te esperando. Já tem uma festa preparada para a tua volta. Aleluia. O Senhor está falando com você nessa manhã. Ele está te esperando. É o momento oportuno. O tempo está bom. Está na hora de voltar. Chega de sofrer. Ele quer enxugar suas lágrimas. Ele quer transformar a tua história. Ele quer mudar a página da tua vida, da tua família, da tua casa. Através de você. Hoje Ele te chama. Volta para a casa do Pai. Não importa o que você vai perder. Pelo contrário, você só tem a ganhar. Volta para a casa do Pai. Não deixa o tempo passar, volta. O Senhor está te esperando, volta. Ah, mas você não sabe como está a minha vida, não importa. Um grande amigo meu, o meu pastor. Um dia ele disse, não importa o começo das coisas, o que vai importar é o final delas. Não importa o que você fez no passado, não, Deus não quer saber disso. O importante é o que você vai fazer para Ele agora. Se entregue, se renda. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, neste momento, acredito que essas pessoas que estão vendo esse vídeo estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Senhor, faça que essas pessoas, elas caiam em si, assim como o filho pródigo caiu em si e reconheceu que estava errado e quis voltar para casa. Senhor, que essas pessoas tenham a oportunidade nesta manhã, nesta noite, não importa o momento, mas que elas tenham a oportunidade de voltar para casa. Senhor, eu te peço pela vida de cada um, e o que o Senhor possa alcançar através desta palavra e desta oração. É o que eu te peço, o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Meu nome é Reginaldo, congrego ali na COGD, Pastor Altair José. Quero te fazer um convite. Todas as terças, quinta e domingo estamos ali, adorando a Deus, em espírito e em verdade, buscando a face de Deus. Venha nos conhecer, venha buscar, venha voltar para Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa te tocar aí nesta manhã e que Deus possa te abençoar no nome santo do Senhor Jesus. Fica na paz. Amém, querido. Fica com Deus.